Oi, gente! Começa agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que você já sabe, né? Leva a cada programa informação de qualidade sobre um tema diferente, sempre relacionado à saúde. Como já falamos várias vezes aqui no programa, a maneira mais efetiva de cuidar e promover saúde está na prevenção. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde dos olhos e sobre uma doença que é considerada a principal causa de cegueira irreversível no mundo. O Hora da Saúde de hoje é sobre glaucoma. Para me ajudar a discutir esse assunto, para me ajudar nessa missão, mais uma vez eu convido ao programa meu parceiro, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Olá, Dr. Marcelo. Olá, Glaucia. A gente vai falar hoje sobre glaucoma, que é um tema muito importante que a gente às vezes não encontra tanta informação disponível assim para o público em geral. E o glaucoma é uma doença caracterizada por uma alteração do nervo óptico e ela vai ser desencadeada quando acontece um dano irreversível nas fibras nervosas e, consequentemente, a perda do campo visual. Como eu disse há pouco, o glaucoma é considerado a principal causa de cegueira irreversível em todo o mundo. E isso acontece por ser uma doença que não apresenta muitos sintomas na sua fase inicial, na maior parte dos casos. O que significa que a doença pode estar presente e a pessoa não perceber, o que vai causar uma piora do quadro progressivamente e uma lesão irreversível do nervo, por sua vez, afetando o campo de visão. Marcelo, vamos sentar para a gente conversar mais sobre esse assunto? Com base em estudos de prevalência, estima-se que apenas neste ano, quase 80 milhões de indivíduos desenvolveram a doença em todo o mundo. E esse número pode ultrapassar os 111 milhões até 2040. Pois é, Glaucia. No Brasil, com o envelhecimento da população, isso faz com que a doença salte de 900 mil casos em 2010 para mais de 2 milhões no último ano. É muita coisa. E, Marcelo, a saúde dos olhos é fundamental para a nossa saúde como um todo, não é? Sim, nós seres humanos temos a visão como um dos nossos principais sentidos de orientação em relação ao mundo. Então, a perda da visão, por qualquer razão, gera uma repercussão muito grande na nossa capacidade de estar em contato com o mundo exterior, né? É muito importante a gente pensar sobre isso, refletir sobre isso, especialmente naquilo que é uma causa evitável de cegueira, né? Tratar glaucoma evita cegueira, evita a perda desse sentido da visão. E a gente precisa poder falar sobre isso. Existem algumas causas em que a perda da visão é congênita, então talvez eu já nasça com esse sentido não pertencente, né, não desenvolvido no meu corpo, e eu consigo me orientar no mundo de outras formas. Mas quando a gente pode evitar essa situação, é sempre bom a gente falar que existe essa possibilidade. Sabe uma coisa que me assustou bastante? A gente disse, né, você falou agora no começo do programa, que o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Só que o glaucoma não é uma doença que as pessoas conheçam amplamente, as pessoas não sabem dos efeitos, não sabem dos sintomas, isso é muito assustador. Isso é bastante assustador e a gente já ouviu falar esse nome, né? Glaucoma, talvez seja difícil que alguém não tenha ouvido falar essa palavra em algum momento. Mas o que ela quer dizer? A gente às vezes escuta falar que é pressão alta do olho. Mas será que é assim mesmo? O que é esse tal de pressão alta dentro do olho? Né? O que sente? Provoca? Agora a gente pensa, ela pode levar a cegueira e aí ela é silenciosa. Então, eu posso estar ficando cego e não estou sabendo. Como que são esses sintomas? O que vai aparecer primeiro? E como eu lido com as consequências disso, né? O principal ponto é a gente frisar sempre que tem tratamento. Glaucoma é uma doença que tem tratamento. Assim como diabetes, assim como hipertensão, que são doenças crônicas. A gente, às vezes, tem um pouco de receio de falar sobre algo que vai levar a um dano irreversível, né? Mas isso só é irreversível se não é cuidado, né? Então, pressão alta, quem a gente não conhece ao nosso redor que tem pressão alta? Ou que tem diabetes? É Pelo difícil. menos uma pessoa a gente conhece. E como essa pessoa vive, né? Falar sobre esses problemas não quer dizer que isso é ruim. Falar sobre essas questões de saúde traz a possibilidade de a gente refletir sobre elas e agir. Essa que é a grande diferença. Se eu não falo sobre, eu não tenho capacidade de ação. Então, se eu não falo sobre a pressão alta, sobre o diabetes, isso não vai fazer com que eu tenha ou não. Se eu não falo sobre glaucoma, isso não vai fazer que eu tenha ou não.
Falar sobre me leva para o cuidado, para poder olhar e resolver a situação. E aí, isso que faz a diferença. Às vezes a gente tem medo de falar sobre uma doença crônica, como câncer, por exemplo, com uma questão de que se eu não falo sobre, a doença não existe. Mas se eu não falo sobre, eu não posso agir. Essa que é a maior diferença. Marcelo, como você está falando, né, muitas pessoas não se atentam para a prevenção, mas uma coisa que eu acho bastante interessante nesse caso é alertar sobre o papel da visão para a nossa qualidade de vida, né? Você já disse agora há pouco sobre cuidar dos olhos é cuidar da nossa saúde de maneira integral, mas qualidade de vida e visão tem realmente tudo a ver, né? A perda da visão implica em muitas coisas. Sim, quando a gente fala que a gente pode perder a visão, a gente tem que lembrar que a gente está perdendo a nossa janela com o mundo exterior, que talvez a gente mais use no nosso dia a dia, sem perceber muito, né? Para nós, seres humanos, esse é um sentido muito importante. Não quer dizer que a vida é impossível sem. Pelo contrário, quantas pessoas não conseguem as pessoas se adaptar, nascem assim. Mas a gente está falando de uma questão que pode ser evitada, né? E eu já tive experiência de trabalhar em instituições que prestam suporte a pessoas que perderam a visão. E é muito interessante a gente ouvir as experiências de cada um no sentido de reaprender. Às vezes reaprender a lidar com dinheiro, a andar na rua, a estar sozinho ou não. Coisas que a gente não pensa sobre, né? Isso não quer dizer que a vida acabou, a vida é diferente. Interfere na nossa qualidade de vida. E quando a gente tem um sentido nosso que é limitado em que sentido? Eu tinha uma plenitude e aí eu tenho aquilo perdido, aquela potencialidade diminuída. A gente sofre com esse processo, né? Ele é um processo que ele vai gerar mudanças na nossa vida, invariavelmente. A gente pode aprender a lidar com essas mudanças positivamente, mas invariavelmente vai gerar mudança. E eu tenho o poder de pensar sobre isso me cuidando, entendendo os fatores de risco, procurando tratamento, aderindo ao tratamento. Fiz o diagnóstico, mas eu não sinto nada, eu preciso tratar, preciso me preocupar, né? Então, entender isso. Marcelo, você falou sobre a importância, né, do indivíduo se cuidar, procurar ajuda. Como é que o acesso à saúde impacta no desenvolvimento e nas consequências da doença como a cegueira? Então, a principal questão é a gente saber que, por exemplo, nem todo mundo que tem cegueira, que é cego, nasceu cego, né? Algumas pessoas ficam. E a gente pode ter causas que são reversíveis e causas que são irreversíveis. Então, isso quer dizer que eu posso perder a capacidade de enxergar momentaneamente, ou eu posso perder essa capacidade permanentemente. Isso pode acontecer de uma vez ou pode acontecer devagarinho. Eu preciso saber que essas possibilidades existem para eu poder me informar sobre, né? Daí a pouco eu conheço alguém que mora perto aqui de casa e que veio reclamando que estava ficando difícil de enxergar. E aí eu posso saber, nossa, então tem algumas doenças que fazem com que eu perca a visão, mas eu posso recuperar. Não é o caso do glaucoma, mas é o caso da catarata, por exemplo. E a pessoa tem diabetes e foi... Catarata, as pessoas já falam mais sobre a doença. E tem mais informação justamente por conta, talvez, dessa questão do acesso à cirurgia, que modificou nos últimos tempos, né? Hoje é um pouco mais fácil, os multirões. E aí eu consigo ter uma mudança em relação à percepção da qualidade de vida, mas a quantidade de pessoas que não sabe sobre isso é alta, né? E aí a gente precisa fazer essa informação chegar para elas. Primeiro, de que nem todo mundo que nasce, que está cego, nasceu assim. E que nem todo mundo que ficou assim vai permanecer assim, né? Ou se você está no caminho né? Então, o glaucoma, não sendo traumático, ele tem essa característica que pode ser progressiva, dependendo do caso, né? Então, eu ainda posso recuperar. Recuperar não, desculpa, eu posso evitar que isso progrida, né? Interromper o curso natural da doença. Marcelo, a gente está falando, né, sobre a importância da prevenção da doença e também falamos sobre números
também assustadores no começo, né? Sobre essas estimativas de até onde os números podem chegar de casos de glaucoma. Isso representa um impacto muito grande no Sistema Único de Saúde, né? E daí, mais uma vez, a importância de se investir em prevenção. A gente precisa olhar essa questão da estatística em relação ao aumento. O que é isso? Esse aumento, ele pode ser influenciado por vários fatores. Aumento pode ser porque as coisas já existiam e eu não sabia, passei a saber. Então, se eu medi lá em 2017 e aí medi aquilo, existia um monte de casos que já estavam presentes em 2017, mas eu não conseguia medi-los. E aí hoje eu meço de novo, mas eu já tenho capacidade de fazer essa aferição, né? de fazer essa medida. Então, aumentou? Esse é um aumento relativo, porque esses casos talvez já estivessem lá, mas eu não conseguia acessá-los da primeira vez. O fato de a gente tirar uma fotografia hoje e esse número ser alto, já para mim é alarmante, né? Então, quer dizer que o caso existe e está aí e o número é alto, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso pensar nessa questão do aumento, para eu não pensar assim, as causas de glaucoma estão aumentando no mundo. Isso pode acontecer, como pode não estar acontecendo. Essa questão em relação ao aumento, eu preciso me atentar. É um aumento porque eu consegui diagnosticar mais, então isso pode representar que hoje mais pessoas têm acesso, e aí com isso a gente descobre mais casos, e aí descobre o tamanho da questão de saúde pública que a gente está lidando, né? Isso é um ponto. O outro ponto é eu usei essa medida em 2017, usei a mesma técnica, medi dos mesmos jeitos, tenho a mesma capacidade de medir lá e hoje, aí aumentou, e aí aumentou bastante, né? Aí eu tenho que agir como saúde pública em cima da causa, né? Hoje o maior problema, com a minha visão que é parcial nesse assunto, é a relação da dificuldade do acesso. E o glaucoma é uma doença que não atinge uma faixa etária específica. A gente tem faixas etárias em que você vai encontrar os danos com maior tendência, mas glaucoma é um conjunto, né? Existem várias causas, então o glaucoma traumático, por exemplo, vai ser mais comum numa determinada faixa etária do que em outras. Então eu preciso pensar qual que é a causa. Existem causas de glaucoma que são congênitas. Então eu preciso pensar exatamente qual é a causa para poder falar sobre isso, e isso vai variar de acordo com a faixa etária. Mas uma coisa que é difícil hoje no Brasil é o acesso. O acesso é difícil para todo mundo. A gente tem uma região que é o Sudeste em que isso funciona um pouco melhor, mas não é uma exclusividade, talvez, no Brasil, não é uma realidade em outros estados, né? Então a gente tem regiões do Brasil em que é difícil você ter a figura do profissional de saúde, seja o médico ou outro profissional de saúde. Marcelo, no próximo bloco a gente vai contar com a participação da doutora Daniela Monteiro de Barros, ela que é médica oftalmologista especialista em glaucoma. Exatamente, Glaucia, para a gente poder até ter um pouco da noção disso, do quanto esses problemas de saúde são específicos, a gente vai trazer uma profissional de oftalmologia que é subespecialista nesse tema de glaucoma, justamente para a gente poder levar a informação e garantir acesso, que é uma dificuldade hoje nossa ter informação de qualidade em todos os lugares. E aqui no Hora da Saúde você conta com isso sem preocupação nenhuma, né? Exatamente. E se você conhecer alguém que tem glaucoma ou sabe de alguém que pode estar preocupado com as questões da própria visão, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para receber mais conteúdos e compartilhe essa informação, faça ela chegar até as pessoas que você gosta, com quem você se preocupa. Isso também é cuidado, isso também é saúde. Com toda certeza. E a gente volta no próximo bloco com a participação da doutora Daniela Monteiro de Barros. Não saia daí!